Você sabia que, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 5.242 crianças e adolescentes que estão prontos e disponíveis para adoção? Ao mesmo tempo, mais de 33 mil pretendentes que estão habilitados para adotar. É engraçado porque existe um desequilíbrio nessa conta, esses números não batem. Normalmente, o desejo daquelas pessoas que estão habilitados para adoção são pessoas que procuram por meninas brancas, com menos de 2 anos, geralmente que não possuem irmãos, e essas são as características mais procuradas entre essas pessoas que estão na lista de adoção. Pensando nesses dados, pensando nessa diferença, nesses números que tantas vezes não batem, que hoje a gente tem um papo muito legal sobre adoção no Brasil e como a adoção acontece para tantas famílias e pode acontecer para você. A gente trouxe 2 convidadas maravilhosas, eu vou começar apresentando uma delas hoje aqui, vou trazer para vocês. Eu tô com a Maíra, ela é mãe de 2 bebês breves, vai explicar isso pra gente também, e é mãe via adoção da Maria. Uma menininha linda. Além disso, ela é doutoranda em psicologia e é psicóloga na Unesp. E também é pesquisadora no campo de saúde mental e parentalidade, co-idealizadora do Instituto Doulas de Adoção Brasil. E é com ela que a gente vai conversar hoje, além de uma outra convidada que depois a minha amiga Lu vai apresentar também. Maíra, muito obrigada pela sua presença aqui, a gente está super feliz, tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito rico. Muito obrigada, Breza, eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Imagina, a alegria toda nossa. Lu, por favor, faça as honras da nossa outra convidada. Sim, estamos aqui, eu adoro, e até é bom a gente explicar um pouco, a gente tá aqui com a Ana Cunha, primeiramente, o nome dela, essa graça de pessoa, que ela é mãe, ela é doula de adoção, e aí quando eu falei, vamos explicar um pouco, até falar sobre doulagem também, acho que aqui no Na Volta a gente nunca falou sobre doulagem que fala, sim, né? E aí tem a doula mais tradicional, enfim, né, que é pro parto, e a doula de adoção, que é, assim, um trabalho muito lindo, que a Ana Cunha faz. Ela é casada há 18 anos, ela teve uma perda gestacional na 8ª semana, né? Descobriu que ela e o marido tinham problemas ali, dificuldades, né, na fertilidade, e tiveram depois disso ainda a primeira filha, que hoje tem 11 anos, né? Como é o nome dela? Não tem o nome dela aqui. Beatriz. A Beatriz. E depois a segunda filhinha, que chegou via adoção, Isso, que é a Amandoca. Amanda. Ai, delícia! Muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, Lu, obrigada. Tô honrada com o convite. Vai ser um papo muito legal. E eu vou só deixar também uma informação, que eu acho que eu não tinha trazido também aqui no Na Volta, que eu sou filha adotiva também. Então é uma conversa que, para mim, pessoalmente, me atravessa, me toca muito. E muito bacana saber que hoje, né, a gente tem um cenário em que as pessoas se preparam mais, tem mais informação. Na época em que eu fui adotada, era muito comum a adoção à brasileira, como se falava, né? Enfim, e você se preparar não só para receber a criança com enxoval, mas emocionalmente, tudo, né, que precisa ter ali, né, a criança ou o jovem, enfim. Vamos nessa? Vamos, o papo de hoje vai ser maravilhoso. Maíra, quero começar com você. Quero Sim. que a Ana me conte depois também como que a adoção chegou na sua vida, como que foi essa experiência, enfim, como que a Maria chegou para você. Eu costumo falar que eu me tornei mãe antes da chegada da Maria, né? Porque quando em 2011 eu e meu companheiro André, que a gente tá juntos há quase 20 anos, a gente decidiu que a gente queria aumentar a família, a gente foi pra via biológica, tida como natural. Mas aí a gente viveu uma primeira gestação, então foi uma alegria essa primeira gestação, depois de um ano de tentativas, né? As tentantes que estão tentando, né, engravidar. E aí eu tive uma perda também com 8 semanas. E aí isso foi muito difícil. Eu entrei num processo de luto bem intenso. Na época eu já estudava, inclusive, a questão da psicologia do luto perinatal, que eu trabalho com isso até hoje, depois eu posso contar. E aí, um ano depois, eu engravidei novamente e vivi uma nova perda. E aí, depois disso, eu falei, não quero passar por isso de novo, né? Essa questão de vivenciar as perdas sem um diagnóstico definido é muito difícil para nós mulheres, com toda essa tecnologia que existe. E a gente não conseguir descobrir por quê que a gente perde, por que a gente, às vezes, não engravida. Hoje tem muitos recursos, mas mesmo assim é um processo emocionalmente muito difícil. Nesse momento, eu conheci uma família que recebeu um filho pela adoção e me abriu muitas portas, muitas janelas, consegui ver, né, um sol, né, entrando na nossa vida, na nossa casa. E eu falei, nossa, a adoção é possível. E aí eu comecei a estudar.
Em 2015, a gente se habilitou, eu e meu companheiro. Em 2016, a gente fez todo o processo que a gente vai contar um pouquinho aqui como funciona no Sistema Nacional de Adoção. Na época era CNA, Cadastro Nacional de Adoção. Mas a gente fez esse cadastro. Em 2018, chegou a Maria. Né? Então, eu falo que eu me tornei mãe dos meus bebês breves, que é o Bernardo e a Alice, antes da chegada da Maria. Né? Então, a chegada da Maria me presentificou com o cuidado, né? Que a gente deseja ser pai e mãe para cuidar de outra pessoa, né? E aí a Maria me trouxe esse presente do cuidado, né? E assim eu me tornei mãe pela via da adoção, né? Da Maria, que hoje está com 7 anos. Ai, que demais. E você, Ana, conta pra gente. Então, o meu processo foi um pouquinho diferente, né? Eu não tinha muito essa... a gente mais jovem, assim, né, não tem muito hábito de ficar refletindo, pensando, pelo menos na minha época, né, não era como hoje, né, que as pessoas tomam mais tempo refletindo sobre as suas questões, os seus desejos, né. Então, assim, bom, vou ser mãe, não vou ser mãe, não era uma coisa que me atravessava tanto assim, fui seguindo o caminho, né? E aí, quando a gente, de fato, começou a pensar em ter filhos, né? A gente teve esse acontecimento, né? Essa perda gestacional. E aí, a gente se deparou, bom, como vamos seguir daqui pra frente e tal, né? E a adoção sempre foi uma ideia, assim, que trazia... uma coisa boa pra gente quando a gente pensava sobre isso, assim, ainda confesso que trazendo alguns desses padrões que a gente acaba repetindo, né, sem muita reflexão, mas era uma coisa simpática, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, o meu pai, ele não teve oportunidade de estudar, né? Ele foi fazer a faculdade dos sonhos dele quando ele já era mais velho, né? Já tinha, sei lá, 50 e poucos anos. E ele não tinha muitas manhas de escrita, então ele me pediu para ajudá-lo, né, apoiá-lo com a escrita do TCC, de conclusão de curso da faculdade dele, né? E ele escolheu o tema da adoção. Então, eu já novinha, assim, 20 e poucos anos, eu estava apoiando ele nessa escrita, então foi quando eu conheci mais. Aí, quando eu e meu marido, a gente se conheceu, a gente também trocou essa ideia sobre isso e foi deixando. E quando esse acontecimento veio, né, da perda, a gente pensou, bom, o desejo de filho se materializou aqui, né? A gente tá sentindo vontade de ser pai e mãe. Vamos procurar, então, uma possibilidade, né, para isso. E a gente foi atrás de todos os trâmites, depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, então, a gente entrou, fez o cadastro e a Mandoca chegou. Neste meio tempo, né, de fila, a gente acabou engravidando, assim, né, sem muita explicação, né. E, então, a Bia veio primeiro, né, exclusivamente biológica, e depois a Mandoca chegou. Que legal, Ana. Fala pra gente quantos anos que a Amanda chegou pra você? A Amanda tinha 8 meses quando chegou pra gente. Pititica! E a Maria 9, E a Maria né? 9 meses. 9. Mas foi um grande susto. Não sei como foi pra você, Ana. Pra mim foi um grande susto, Sim. porque o nosso perfil era de criança até 6 anos. Isso, E aí a gente tava se preparando, eu mesma tava me preparando pra um menininho, pra eu brincar, levar no clube, jogar futebol, assim, trocar As ideia. nossas idealizações, né? E entra que nisso faz parte. E entra Sim, nisso que foi é a importante. abertura do episódio, né? De que a gente tem um contingente muito grande de crianças maiores que estão Isso. disponíveis pra adoção. Sim. Mas a grande procura é por bebê, por meninas que não têm Isso. irmãos. E aí chegou pra você exatamente, você que tava aberta pra, né, outras opções, chegou Isso. exatamente um bebezinho. Bres, quando a gente estuda, quando a gente mergulha pra entender esse universo da adoção das crianças que existem e que estão disponíveis pra adoção, porque tem todo um trâmite jurídico e legal pra essas crianças estarem disponíveis pra adoção. Então, não é qualquer criança que tá acolhida, seja em acolhimento institucional ou familiar, que está disponível pra adoção. Por isso que, inclusive, a gente não recomenda que as pessoas vão até um abrigo, por exemplo, um acolhimento institucional, Exatamente. pra adotar com esse objetivo. Porque tem muitas crianças que estão ali como medida de proteção, de cuidado, e que estão visitando suas famílias, estão recebendo visita das suas primeiras famílias, das suas famílias de origem. Então, esse número, ele é muito menor. Tem mais de 30 mil crianças acolhidas no Brasil hoje, e esse número que você trouxe de 5 mil crianças disponíveis para adoção, né? Porque tem todo esse processo legal. Então, quando a gente começa a estudar, a gente amplia esse nosso ideal de esperar um bebê, uma criança, e que é muito alimentado pelo imagético midiático, né, da novela, que vai aparecer um cestinho na nossa porta, e que a adoção não é mais isso. Se isso acontecer com alguém que tá ouvindo a gente, é uma adoção ilegal e não deve ser, né, dar prosseguimento. É importante que procure uma vara da infância e juventude, porque essa criança vai ser entregue pra pessoa ali da fila, do Exatamente. cadastro, que tá preparada pra adoção. Então, quando a Maria chegou aos 9 meses,
eu vivi um processo de luto, inclusive, né? Foi aí que eu me dei conta que eu tava vivendo, inclusive, um puerpério emocional, não só de adaptação da chegada de uma criança, que qualquer chegada de uma criança envolve uma adaptação física, emocional e social, mas eu me dei conta desse processo interno mesmo, emocional, muito profundo, de falar, nossa, eu esperava que eu ia cuidar de um jeito e eu vou ter que cuidar de outro. Claro que é um aprendizado, a gente nunca sabe cuidar daquela criança com aquela necessidade, então eu aprendi a ser mãe da Maria com a chegada dela e com todo esse processo de luto, das idealizações e de ajustar, e isso leva tempo. Né? Hoje eu estudo puerpério emocional na adoção, isso leva pelo menos 1 ano. Assim como o puerpério biológico, que leva de 2 a 3 anos, na adoção também a gente tem pelo menos um primeiro ano em que a gente precisa se ajustar internamente com essa identidade aí, que agora eu sou mãe da Maria, né? Agora eu sou mãe da Bia, Beatriz, e da Amanda, da Bia, e agora mãe de 2, Sim, né? No meu caso, Uhum. né? Depois de 2 bebês que eu perdi. Então, nossa, como que eu integro também isso internamente, assim. E foi um luto. É importante a gente falar, porque não toca sininho, não tem romantização, não tem um amor à primeira vista, não tem. No começo você fala, nossa, tá, essa é a criança real, que é muito diferente da criança que eu imaginei todos esses anos na espera. Então, agora, como que eu aciono os recursos que eu tenho e como que eu aprendo outros, aciono outros recursos para cuidar dela da melhor forma. Né? As práticas parentais, o cuidado respeitoso de uma criança de até 1 ano, né? A gente tem esse processo de troca de fralda, de conversa. A criança não conversa falando, mas ela conversa no choro, no olhar, nos gestos. Então, a gente teve que aprender a conversar ali, eu e ela, né? Na nossa família. E a Maria também veio de uma cidade do interior de São Paulo. Então, tem toda essa ambientação de clima de São Paulo, de morar num apartamento, né? Dessa mudança. Então, é um processo de adaptação grande para a criança, mas grande para nós também. Porque é importante que a gente idealize essa criança que vai chegar, mas é importante que a gente deixe morrer essa idealização, faça esse luto disso. Pra gente se abrir, estar disponível com responsabilidade pra criança que chega. Então, eu falo que a adoção é responsabilidade. É a gente, enquanto adultos dessa relação, falar, eu vou ser responsável por essa criança agora, pro melhor, pro pleno desenvolvimento dela, né? Em cada fase da vida que ela tá, né? E pra abrir mão também das nossas próprias idealizações, né? Porque é engraçado, porque muitas vezes a gente pensa na adoção e inicialmente no processo, vão me colocar à disposição, né? Pra receber essa criança. Mas muitas vezes a gente faz idealização dessa criança que vai vir, né? Eu quero que ela seja assim, que ela faça isso, que ela faça então, aquilo. por exemplo, você pode falar, tudo bem por mim se for uma criança mais velha, mas eu gostaria que tivesse tal traço, eu gostaria que fosse um pouquinho parecida comigo, eu acho que muitas vezes a gente acaba projetando isso também, né? Uma entrega total, né? É uma entrega total. E a gente vai elaborando esse luto ao longo da convivência com a criança, assim. Então, é um processo que precisa de cuidado, assim. Sim, Ana, eu queria saber como foi pra você a adaptação, porque ainda tinha a sua filha. A Bia, né? A Bia, então foi uma adaptação familiar mais ampla, assim, né? Como aconteceu? Então, essa questão, né? Quando a Mandoca chegou, eu vou fazer só um recortezinho antes, assim, que eu acho interessante de contar, que é quando vocês falam, né, da responsabilidade, né, e dessa disponibilidade que a gente tem que estar ali quando a gente se propõe a parentar, né? Eu lembro do dia, né? Uma das memórias mais vívidas assim, que eu tenho do dia que a gente trouxe a Mandoca para casa, né? E eu lembro de eu sentar assim no carro, ter colocado ela na cadeirinha, olhar para trás e essa coisa do sininho, né? Que a gente fica procurando e que não tinha, e eu olhava assim, ela olhando para mim assustada, eu olhando assustada para ela também, e eu falava assim, gente, mas o que eu tô fazendo mesmo? Como é que é isso? E aí, eu lembro de ter conversado comigo mesma e falar assim, confia no que você fez. Confia no desejo que você estabeleceu, no seu processo, né? Se colocamos disponível como adulto responsável, né? As coisas vão acontecer, né? E aí, quando a Amanda começa a fazer parte da nossa convivência, né? A Bia já estando lá, ela tinha a casa só para ela, os brinquedos só para ela, a atenção só para ela. Então, assim, até que ela pudesse entender que ela ia ter que partilhar tudo isso, foi um processo, a gente foi elaborando junto com ela, né? Eu lembro de uma vez que ela até perguntou assim pra gente, mas mamãe, ela vai ficar? Ela não vai embora? Veio pra ficar? Eu falei, sim, filhinha, veio pra ficar. Então, assim, são elaborações de uma... A Bia tinha quase 3 quando a Amanda chegou, né? Então, são elaborações de uma criança muito pequenininha também, né? E disputa de espaço, né? Disputa de brinquedo, mas que você vai, ao mesmo tempo em que você percebe essa relação
sendo nutrida e criada com os adultos, você consegue ver acontecendo ali entre as crianças, né? Então eu vejo, a gente podia quase que tocar essa relação das duas se construindo e se consolidando, com todos os desafios da chegada de qualquer irmão, né? Dessa coisa da disputa de atenção e tudo isso que eu ia falar, porque é muito comum qualquer criança ter ciúmes do irmão que chega. Eu acho que a única diferença é que a criança consegue materializar um pouco mais através da gestação, ver a barriga da mãe crescendo, Sim. ver as coisas chegando. Então, pra ela, não que vai ser fácil, mas já tem um pré ali. Então, por isso a importância até da doulagem, do trabalho da família, já ir preparando essa criança que vai receber o irmão Você adotivo, traz um ponto né? importante que, por exemplo, a equipe que nos acompanhou, porque o meu processo é muito antigo, também a gente não tinha o SNA ainda e tudo mais, não tínhamos as doulas, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a equipe que cuidou do nosso processo, eles foram muito cuidadosos nisso, né, então eles foram nos orientando a partir de quando a Bia poderia participar, né, então assim, em casa ali com a gente teve sempre essa conversa, né, ela estava sempre a par de tudo que estava acontecendo e ia entendendo com a maturidade que uma criança de 2, 3 anos é capaz, né, mas depois, ao longo do processo, então tipo assim, a primeira visita, eles pediram para que ela não fosse, para que a gente tivesse um momento, nós com a Amanda, para que, né, pudesse estar toda a atenção voltada para isso, e aos pouquinhos a Bia foi entrando, né, até que, né, ela foi participando de algumas visitas no acolhimento, até que depois em casa tudo foi se desenrolando, né, mas esse cuidado é muito importante desse preparo e dessa gradualidade nesse processo de aproximação. E falando do gap, voltando até um pouco, né, hoje a gente pode considerar que as pessoas estão mais abertas? O que ainda é uma barreira, uma crença limitante, um mito, enfim? O que vocês acham que ainda dificulta as famílias a olharem para as crianças mais velhas, para os jovens, como uma possibilidade de parentalidade? A gente tem tempo? Até. Não, eu acho que o cenário mudou muito nos últimos 10 anos. Tanto que antes a expectativa era... A gente falava que a adoção de crianças maiores, ou antigamente como adoção tardia, eram crianças a partir de 2 anos. Isso. Hoje, 10 anos depois, a gente tá falando de crianças com mais de 8. Olha. 8, 9 anos. Então, por exemplo, existem pretendentes para crianças até 8 anos. Tem perfis difíceis de colocação de crianças são com grupos grandes de irmãos, né? Crianças com alguma deficiência, né? Diagnosticada, né? E maiores que 8 anos. Então, acho que esse cenário vem mudando muito, né? É um trabalho também intenso dos grupos de apoio à adoção dos últimos 20 anos, de preparar as famílias e de colocar as famílias em roda para conversar e para ouvir histórias e para se conscientizar sobre isso. Tem esse trabalho da sociedade civil com os grupos de apoio à adoção, que são mais de 200 no Brasil todo, mas tem um processo de conscientização também sobre o que significa adoção. Porque antes era assim, eu vou lá, eu quero ser pai e mãe por motivos diversos. E sempre o foco na família lá atrás, né? Exato. A gente queria arrumar uma criança para essa família, né? E não... Pra atender o desejo desse adulto. Exatamente. Eu quero ser pai e mãe, então eu vou lá e tem tanta criança. Só que ainda hoje a gente ouve, né? Não. Tem tanta criança disponível para adoção, por que eu tô aqui esperando tanto tempo? Né? Porque não é para garantir filhos para nós adultos, é para garantir famílias para essas crianças, que está no ECA, na Constituição Federal, né, artigo 227, que a criança tem direito à convivência social, comunitária, familiar, e toda a sociedade é responsável pelo pleno desenvolvimento dessa criança. E a adoção, ela não é política pública. A adoção, ela é uma medida excepcional, em último caso, em que essa criança não pode ter o seu desenvolvimento, ser criada, se desenvolver na sua primeira família, na sua família biológica ou na sua família extensa biológica. Então, a adoção, ela vem como última medida. Só que quando a gente tá desse lado, querendo ser pai e mãe, né, pra nós é a primeira e a principal, né? E a gente espera que o nosso desejo seja atendido. Então, acho que tem um amadurecimento enquanto sociedade, nesses últimos 10 anos, da gente entender, então, para que está a serviço da adoção, está a serviço das crianças e adolescentes, e como eu me preparo para atender essas crianças que existem e que eu posso
coexistir o meu desejo nesse processo, mas que eu preciso me preparar para isso, para atender essas questões. Mesmo porque as crianças que estão disponíveis para adoção, elas também têm questões das suas histórias, assim como nós temos nossas histórias de lutos e perdas, e, né, ou esperas, angústias emocionais, as crianças também. As crianças também têm as suas questões, e quando elas chegam nas famílias, elas precisam também ser acolhidas nessas suas questões, né? Tem até uma coisa... Pode só complementar uma? Que eu acho que é interessante nessa provocação que a Lu traz pra gente, que a adoção, ela coloca, assim, pra gente pensar, em muitas interseccionalidades, né? Ela traz várias questões sociais que a gente tá se debatendo hoje, né? Então, questões de raça, de classe, de gênero, ela escancara essas coisas. E aí, essas interseccionalidades fazem com que esse debate fique mais difícil, mais desconfortável, cheio de ruídos. Incômodo. E a gente precisa se disponibilizar. Se a gente quer, de fato, né, desenvolver parentalidade, ser pai e mãe, a gente precisa estar aberto a se colocar nesse debate, sabe? A sustentar esses desconfortos, esses incômodos, esses ruídos, falar dessas questões para que a gente possa, de fato, ir dissolvendo esses nós, esses grumos, né? E a gente conseguir avançar. Então, muitas dos mitos, dos preconceitos que a gente vê dentro da adoção, é histórico, vem de toda essa reprodução social que a gente vem fazendo ao longo das gerações. É até uma das perguntas que eu queria fazer pra vocês. Quando a gente pensa em adoção, pelo menos assim, eu me lembro de 2 mitos imediatos. O segundo, eu deixo pra daqui a pouco na próxima pergunta. Mas uma das primeiras nossa, mas adotar no Brasil é tão burocrático? É tão difícil? É uma lista tão gigantesca que se eu me colocar agora à disposição, eu vou receber uma criança daqui 10 anos. Isso é verdade? De fato é tão burocrático como esse discurso, né? Que há tantos anos diz que é tão burocrático. De fato é verdade? Quando a gente pensa em burocrático, a gente também tem uma crença sobre o que é burocrático, que é exatamente. moroso, que é demorado. mas a gente tem no Brasil o melhor processo, né? Assim, juridicamente é um processo que ele tem que ser desafiador e ele tem que ter muitas etapas. Quando a gente pensa em burocrático, acho que a gente pensa num processo complexo, porque a gente tá falando de proteção às crianças e adolescentes. Não é simplesmente tirar uma criança daqui e colocar ali. Né? A gente não tá falando não é sobre uma pecinha, né? Isso, né? Ou sobre um objeto. Muitas famílias até falam, nossa, dá uma sensação que a gente tá escolhendo um objeto quando a gente, na prateleira, quando a gente vai preencher o cadastro. Mas o que você dá conta? O que você dá conta no seu desejo? O que você dá conta na sua rotina? O que você dá conta na sua dinâmica? O que você dá conta nos seus recursos financeiros, sociais, né? Porque existem muitas formas de ser família. Se é uma adoção interracial, como que eu me preparo antes para essas questões de raça? Como que eu me preparo antes para minha criança, inclusive, não sofrer preconceito na minha família extensa? Como que eu escolho escola? Né? A escola que ela vai estudar. Como que eu trago representatividade para a criança, né? Essa criança indígena, essa criança negra? Como que a gente vivencia isso enquanto mães brancas, né? Que tem o sonho da maternidade? E aí tem uma discussão muito grande, né, Breza? Assim, quem pode ser mãe? Quando a Ana traz essa questão de gênero, de interseccionalidade de gênero, raça e classe, a gente vê hoje ainda a adoção, e isso é muito incômodo para muitas pessoas que ainda estão com essa cortina, e a gente propõe no Doulas de Adoção esse descortinar, né, descer essa cortina dessas questões que são doloridas para nós enquanto sociedade brasileira, né, que viveu a colonização forçada, a escravização e processos muito dolorosos que até hoje reverberam nisso, né? Eu, como mulher branca, eu quero uma criança agora. E por que o judiciário tá demorando para me dar uma criança? Tem tanta criança aí esperando e disponível, mas não é sobre isso, né? É sobre um processo que precisa ser respeitado, né? Sobre um processo que, primeiro, essa criança vai ter garantido todos os seus direitos na sua família biológica, para então a gente pensar num processo de proteção dessa criança para adoção. Mas, mesmo se a gente falasse, nossa, a gente zerou a fila, todas as crianças estavam disponíveis, todos os pretendentes foram atendidos, a adoção não deixaria de acontecer. E não é ser contra a adoção aqui, muito pelo contrário, nós como famílias adotivas, né? E a gente conversa muito sobre isso, eu e Ana, né? Nossa, como seria se essa desigualdade social, que é o pano de fundo das famílias perderem os seus filhos. Quem são as famílias que perdem seus filhos? Quem são as mães que perdem seus filhos e que esses filhos são adotados? Quando a gente vai olhar até a história, né, das nossas filhas, que é segredo de justiça, mas que a gente entra em contato com essa desigualdade social, é dolorido para nós, enquanto mães, saber que o Estado falhou com essas famílias e que por conta disso eu sou mãe dessa criança hoje. E eu fico muito preocupada. Hoje minha filha tem 7 anos.
não sei, daqui 10 anos, quando ela assistir essa entrevista, né? Esse podcast, ou assistir as nossas entrevistas, que ela sinta que a gente tentou reparar esses direitos dela que foram violados. Sim. Por mais que ela tenha sido adotada por uma família que é amorosa, respeitosa, e que a gente fala sobre o direito adotivo, a biografia adotiva, e que a gente trabalha cuidando que as famílias tenham essa consciência, eu sei que muitos direitos da primeira família dela, da família de origem, foram violados. Sim. E é muito dolorido pra nós, enquanto mães, quando a gente tem essa consciência. E a gente tenta levar essa consciência pras famílias. Sim. Né? E de que é burocrático, precisa ser. Mas é burocrático porque a gente tem muitos ritos e processos que precisam ser respeitados de acordo com os direitos das crianças e adolescentes, né? E a adoção tá pra isso, tá pra Perfeito. cuidar delas, não pra gente. né? Eu gosto de pensar assim que é a gente mudar o olhar sobre a palavra burocracia, né? Não é olhar como moroso, quer pautar o meu desejo, ou quer dizer o que eu posso. É olhar para a palavra burocracia pensando em cuidado, né? Em garantir o direito das crianças. Eu acho que é só você mudar um pouco essa... Etapas que preservam a Exato, dignidade dessa isso. criança, que a Exato. respeitam. Né? Porque, né, são processos muito, muito intensos, né? Uhum. Muito profundos, que mexem com todo mundo, né? E a gente entende todos os lados, mas eu acho que é importante isso, a gente, enquanto adulto, fazer esse exercício, né? A gente tem mais capacidade, mais ferramenta emocional para pensar isso, né? Mais repertório. Então, vamos tentar mudar um pouco, né? Olhar, putz, é burocrático? Um pouco, sim, mas precisa ser. Por conta do cuidado, não porque é moroso, só porque quero ser moroso, né? Sim. Um pouco por aí. Eu quero fazer um parênteses, história pessoal, assim, né? Você falando dessa questão da prateleira. E, cara, eu vou fazer 40 anos, gente. Falei. Fazer 40 Com essa anos. carinha de 29. Eu queria esse elogio, desculpa, não, brincadeira, não é por isso. Mas é pra dizer que há 40 anos atrás, quando eu fui adotada, olha só, meu pai, eu fui adotada por uma família branca. E aí, a minha mãe biológica era uma mulher branca. A minha mãe adotiva só teve contato com a mãe, não teve contato com o pai. Ela dizia que esse pai, enfim, era um gringo, que se relacionou só uma vez com ele, né? E aí, quando eu cheguei na minha casa, minha avó que foi no hospital, porque minha mãe já tinha contato com a minha mãe biológica, cuidou dela nos últimos meses de gestação e tudo mais. E aí, quando a minha avó foi me buscar na maternidade, eu cheguei em casa, a minha mãe ficou em choque. Justamente porque chegou uma criança negra. E ela não estava preparada para isso. É quase que eu não estava preparada para ser uma criança de 9 meses. Ela não estava preparada. Ela, inclusive, minha família estava de mudança pro interior. Então, ela falou, vou chegar lá com a minha família, com meu filho maior, com a minha filha de colo. Ninguém vai questionar, ter preconceito, qualquer coisa. Então, quando chegou... E essa história minha mãe mesmo me contou. E aí meu pai parece que ele tava na empresa, tava numa reunião, ela ligou pra ele e falou, amor, ela chegou, né, coisa mais linda, mas ela é pretinha. Olha essa frase como é forte, né, mas ela é pretinha. E ele falou assim, tá, mas... né, porque ele percebeu que ela tava em choque e falou, o que você quer fazer? Quer devolver pra prateleira? Ele falou, ironicamente, né, com muitas aspas. Aí ela disse que se emocionou, começou a chorar, falou, não, ela é nossa filha. E aí assim começou a minha história, né, na minha família. E que consciência, 40 anos atrás, o meu pai teve dessa percepção que, putz, a gente tá em choque, é um luto, não é o que a gente idealizou, o que a gente pensou. Vamos enfrentar preconceitos da família estendida, da escola, de tudo mais. Então, acho que gerou um pânicozinho ali neles, né? Mas que incrível, né? Eu admiro muito, assim, esse jogo de cintura e essa inteligência emocional ali na hora do que meu pai, naquele momento, teve mais do que a minha mãe, pra poder falar, hello, não é uma prateleira, não é um mercado, né? Não devolve, não né? tem, Assim, entendeu? Você não trata com essa devolução, né? Devolução. Tipo, né? Não é um produto, né? Que loucura, que forte, né? Nossa, total, Lu. Quando desculpa, te cortei. Imagina. Só... mas assim, isso que você traz me lembra muito a sensação que eu tive, porque a gente, né, se tornou uma família interracial quando a Amanda chega, né? E eu lembro exatamente disso, assim, sabe? Ela me convocou, assim, sabe? Não é convitinho fofo, ela me convocou, ela falou assim, você vai ser minha mãe. E você precisa saber ser minha mãe. Você precisa se preparar. Então, aí que você começa, de fato... eu falei, pô, eu preciso mergulhar. Então, eu fui estudar, eu fui buscar curso, eu fui buscar letramento, para que eu pudesse ser um anteparo para proteger essa criança, né? Reconhecer, validar, porque a parentalidade é sobre isso, né? A gente validar os sentimentos dos nossos filhos. E se eu não busco um letramento racial, eu não vou sentir na minha pele nunca como isso é. Mas eu reconheço
reconheço, eu acolho, eu valido e a gente lida juntos, né? Então, assim, eu senti muito essa convocação. Você precisa fazer isso, né? E um pouco do nosso trabalho, enquanto doula, é isso, é trazer essa consciência para as famílias, chamar as famílias nessa convocação mesmo. Vamos olhar para essas questões e todas as outras interseccionalidades que vão atravessar a adoção. E eu acho maravilhoso essa oportunidade que a gente tem enquanto sociedade, a partir da maternidade, né, a partir da parentalidade, a gente poder se haver com coisas que a gente muitas vezes negligenciou. Total. E viveu numa bolha, assim. Sim. E que é muito, né, assim, absurdo, inclusive, a gente não se haver com a branquitude, não se haver com as questões de raça, e parar pra pensar quando preenche um papel e fala, nossa, eu preciso escolher se eu aceito uma criança negra, indígena, amarela, branca ou somente branca, e se eu vou colocar ali somente branca, também eu me haver com isso, né? Sim. A Maria é uma criança parda, e ela fala, mãe, eu não sou da mesma cor que você sabe que eu sou mais pretinha, né? Meu cabelo é enrolado, mas, né? Então ela, né, teve uma história que a avó deu uma roupa de Branca de Neve pra ela, e ela falou assim, vó, mas você sabe que eu não sou Branca de Neve, né? Eu sou Preta de Neve. Ai, que amor. Então, assim, pequenininha, 3 anos. Olha. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Ela andando no shopping já com a roupa, que ela já quis sair da loja com a roupa. E ela, ai, Maria, você tá linda de Branca de Neve. Ela, vó, você sabe que, né? Eu sou pretinha de neve. Não sou Maravilhosa. Mãe, quando vai lançar o filme da Preta de Neve? Porque lançou da Pequena Sereia Preta, que ela ama, né? Então, essa representatividade, ela é muito importante. Então, a gente fala que além do letramento na adoção, que a gente precisa fazer um letramento racial. A gente precisa fazer estudar sobre a branquitude, estudar sobre a interseccionalidade de classe, a gente precisa estudar sobre os nossos privilégios. Sim. E já que a gente tem essa consciência, por que não, né, transmitir para outras pessoas? Foi a partir daí que a gente começou a pensar como trazer mais pessoas para ajudar a gente nisso, né? Quando a gente olha os números, mais de 30 mil pessoas na fila para adoção, como que a gente traz essa consciência para a sociedade, não só para quem quer ser pai e mãe por adoção, mas para o amiguinho, pai e mãe, amiguinho da escola, para os professores, né, para as outras mães, para o grupo ali de mães, né? Quando a Maria chegou, eu sempre trabalhei com psicologia perinatal, né, nos últimos 15 anos, e eu frequentava grupos de mães, só mães brancas, com bebês que não chupavam chupeta, que não mamavam na mamadeira, aleitamento exclusivo, parto natural, e aí chega eu, que não ia ter um parto natural, não ia ter um parto vaginal, não ia ter um parto domiciliar, muito provavelmente eu não ia amamentar, porque a amamentação também na adoção, ela também tem muitas questões, é desafiadora e acontece muito raramente. E aí eu me vi nesse grupo de mães, na Zona Leste de São Paulo, né, nesse perfil, e eu falei, opa, também quero alguém que olhe pra minha maternidade. Minha maternidade está à margem, mas como que eu coloco a minha maternidade no centro? E aí foi aí que eu falei, eu quero uma doula. Porque eu formava doulas como psicóloga até hoje. Eu participo do Instituto Poder do Partejar, da Comadre, que eu dou aula para doulas. E eu falei, tá, cadê a doula que entende de adoção? Que não entende só de parto, que não entende só de vínculo. Que não vai me julgar por minha filha tá na mamadeira e não no peito. Cadê essa doula? E aí, eu encontrei uma entrevista da Mari Muradas, que é minha sócia no projeto. Ela já veio aqui na volta, na outra versão do estúdio. Aí encontrei uma entrevista da Mari Muradas com um título super preconceituoso, inclusive, falando minha vida era triste, encontrei felicidade na adoção. Só que ela contava, ela odeia essa entrevista, desculpa, Mari, até te falar dela. Mas foi essa entrevista que ela falou que ela atuava como doula de adoção nos Estados Unidos. Principalmente fazendo a transição da família do bebê da família biológica para a família adotiva. Então, ela doulava o parto, como doula de parto. Só que ela também doulava a família adotiva ali no pele a pele e no acompanhamento na vinculação, nesse puerpério. Então, ela já era uma pessoa que já tinha percebido que tinha o puerpério. Sim. E aí, eu procurei a Mari, falei, Mari, eu tô na fila da adoção, eu quero uma doula. Você, né, doulou famílias Estados Unidos. Não, mas eu doulei de outro jeito. Enfim, me explicou. Falei, não importa, eu quero alguém que quando meu filho, minha filha chegar, vai me entender, vai me acolher. Vou poder falar também, putz, tô com medo, putz, não era isso que eu esperava. Que difícil, a família tá com preconceito, falando isso e aquilo. Porque a família sempre era assim, mas vai chegar bebê, né? Nossa, Antes, quando a gente tá na fila, que a gente escuta, mas vai chegar pequeno, porque aí você pode moldar, né? Que ainda tem esse imaginário como social. É que pode o povo abrir a boca pra falar isso, Então. gente? 2000 e...
E aí eu ficava muito Não incomodada aguento. com isso, porque meu imaginário ia ser uma criança grande, assim. E até foi um pouco frustrante chegar um bebê e você falar, putz, tô alimentando essa coisa da família, sabe? Dá um pouco de raiva, assim, um Imagino. pouquinho. Maria, te amo. Mas, né, mas você fala, ai, né? Mas é isso, né? A nossa história. E aí eu procurei a Mari me enrolou por 2 anos, não sei se ela contou isso aqui, mas ela me enrolou por 2 anos, e eu na fila da adoção, nisso a Maria chegou. E aí eu falei, agora você vai ter que me dolar, porque minha filha chegou, né? O pessoal lá das doulas de parto não manjam nada de adoção. Quando eu ia falar de adoção nas rodas, eu que tinha que ensinar. Nossa. Eu que ensinava, o cadastro é assim, funciona assim. Eu conheço fulano que adotou. E aí vinha os preconceitos, os mitos. E aí ela falou, tá. Ela também tava puérpera, o Tom tinha acabado de nascer, ela também tinha perdido um bebê antes, e a gente tava se falando um pouco nas redes sociais sobre isso. E ela aceitou conversar comigo, né? Ela aceitou, ela me acolheu, ela falou, você sabe que você tá no puerpério, né? Eu falei, eu tô no puerpério? Sério? Ela falou, eu já vi isso acontecer lá nos Estados Unidos, porque eu tava, ao mesmo tempo que muito criativa, muito alegre em luto, ao mesmo tempo, né, Ambivalente, né? ambivalente, assim, muito feliz, mas muito assustada, com muito medo, muito cansada, óbvio, né? Uhum. Chegar um bebê ali de 11 quilos, eu tive até um malé no braço, porque eu ficava, né, aí eu fui atrás de uma mochilinha pra, né, pra poder fazer as coisas. Eu tive licença maternidade, então eu fiquei 3 meses exclusiva no cuidado com ela. E meu marido foi continuar a vida normal, como se nada tivesse acontecido, fazendo boxe até 8 horas da noite. E aí, deu uma hora que eu falei pra ele, hello, né, eu tô aqui o dia inteiro, não é porque eu tô de licença, que eu tenho que cuidar sozinha. E eu falo que a ficha dele caiu um pouco depois. Mas a nossa, enquanto mãe, no exclusivo, no cuidado, que a gente sabe que hoje as mães são as que mais ficam no cuidado, né, integral das crianças, foi muito difícil. E a Mari me acolheu. A Mari me ajudou a dar um nome, aí eu comecei a pesquisar mais. Fora do Brasil tem estudos com famílias adotivas ou famílias homoafetivas que não gestaram, mães que não gestaram, e que mostra que tem alteração de ocitocina, né, na chegada da criança, a partir do exame de sangue até exame neurológico, muda as redes neurais, muda o funcionamento do cérebro, muda sono, muda alimentação, muda a relação social, a relação com a gente mesmo, né? Como que eu me identifico agora como esse ser social que deseja ser mãe e que quer ser uma boa mãe, mas que também tem esse cabo de guerra emocional entre, tá, mas e agora? Você não vai mais vir trabalhar? Você não tá mais disponível em todos os horários, à noite, né? Não tô no cuidado, né? Tô no cuidado integral. É um privilégio também poder fazer essa escolha. E não precisar terceirizar também, não também fazer outras pessoas largarem seus filhos para cuidar dos nossos filhos, né? Então, é um processo social muito importante. E aí, foi aí que a gente criou o Doulas de Adoção, porque eu falei, Mari, só nós duas não vamos dar conta. Quando a gente viu esses números, a gente falou, tem muita gente na fila da adoção. Se a gente contar para alguém, e se alguém quiser doulagem, só nós duas, a gente não vai dar conta. Porque aí a gente formatou a doulagem de parto com a doulagem de adoção americana pro modelo da adoção aqui no Brasil. Entendendo que a gente precisa falar de classe, de raça, de gênero, de privilégio branco. A gente precisa falar por que a adoção ainda acontece, falar dos grupos de apoio. Então, juntar tudo isso, né? E aí, a gente juntou tudo isso nas madrugadas puérperas, com 2 bebês. Madrugadas ativas, madrugadas on. Porque o puerpério é Madrugadas isso. on. O puerpério é muita alteração emocional, mas ele também é muito criativo. Sim. É um momento que a gente tem uma janela de aprendizado muito maravilhosa, só que a gente precisa ser acolhida, a gente precisa ter uma rede de apoio pra isso, senão a gente não consegue sair do lugar, né? Sim. E aí, a gente criou o Doulas de Adoção, a gente criou o Instituto para formar outras doulas de adoção. Foi nossa primeira ação, foi fazer uma roda para escutar filhos adotivos, de falar, gente, a gente tá querendo cuidar das famílias para famílias cuidarem melhor dos seus filhos. Faz sentido? Né? A Mari também tem um privilégio na história dela, que a mãe dela é filha adotiva. Então, a Mari também sempre lidou com a adoção de um jeito muito bonito. E eu falava, Mari, eu quero que minha filha entenda e olhe para adoção como você olha, né? Que a gente possa formar as famílias para as famílias perpetuarem isso com seus filhos. Então, o Instituto nasceu em 2019, um pouquinho depois que a Maria chegou, em 2018. A gente tá aí há 6 anos, são mais de 100 doulas formadas no Brasil. Inclusive a Ana, né? Inclusive a Ana, que veio com a gente, que aceitou a convocação, esse convite, que também é dolorido, é a gente se entrar em contato com as questões doloridas que a gente não olha.
A gente tem doulas hoje em Portugal, no Chile, na Austrália, né? Pessoas que também estão olhando para o cenário cultural, porque também precisa de uma adaptação. E a gente tá acolhendo as famílias. Essa semana, a Mari, uma família que a Mari tá doulando há 4 anos, recebeu a ligação, né? Então é um momento que a gente espera, mas que a gente fala, agora o trabalho vai... Agora que começa. Agora é que começa. Agora sebo nas canelas, né? É. Porque agora é o processo de vinculação, é o processo de... E aí eu também fui estudar. Eu fui fazer um mestrado, que eu falei, então tá, se ninguém aqui no Brasil fala desse tal de puerpério na adoção com as mães que não gestam, eu quero entrevistar as mães para saber o que elas estão vivenciando. E aí eu entrevistei mães, eu pesquisei sobre a saúde emocional das mães no primeiro ano da adoção, principalmente em relação à ansiedade, estresse e depressão. E eu encontrei que o mesmo nível das mães com depressão pós-parto, por exemplo, a gente tem na adoção. Então, existem mães com depressão pós-adoção, com um fator de ansiedade e estresse muito grande, porque na adoção tem esse... Não tem como a preparação da gestação, a nossa preparação é diferente, mas não tem esses marcos. Então, de repente, você se vê com uma criança. Tem um processo de aproximação, mas de repente você recebe a ligação e você fala, tudo mudou, nada mais será como antes. E nada parecido com aquele cenário hollywoodiano. Não. Onde você falou, os sinos batem, aquela criança chega... É um estranhamento. A criança chega, você tá no meio de uma viagem de trabalho, você tá, sei lá, sua empresa faliu, né? Você tá desempregado, às você vezes tá num novo projeto, né? se divorciando. Às vezes você, como um casal, entrou no processo de adoção, não é mais um projeto da conjugalidade, aí você tem que se haver com isso. Caramba. Precisa ajustar muita coisa. É um E aí eu descobri que o puerpério na adoção realmente existem, tem mães que estão, então, com alterações emocionais de depressão, de estresse e de ansiedade. E que isso impacta no vínculo. Hoje eu tô pesquisando no doutorado como que isso impacta no vínculo. Como que isso impacta no vínculo que você vai criar com um filho, né? E para evitar as desistências, para evitar as rupturas, para evitar a devolução. Muito invisibilizadas. Mulheres que não são vistas, né? E essas mulheres, elas... Quantas outras histórias inspiram, né? Quantas outras mulheres vocês não educaram mesmo, assim. Vocês não mostraram a realidade, abriram portas para oportunidades, né? Assim, para oportunidades, né? E como que a gente sai da romantização, gente? Vamos parar de romantizar a adoção, né? Porque tem desafios. E quando uma mãe por adoção fala, tá difícil, tá pesado, né? Tô cansada. Pensei em devolver, pensei em desistir. Não necessariamente ela vai devolver ou vai desistir. Mas é porque ela precisa de ajuda, precisa de acolhimento. Gente, então, a mãe biológica às vezes pensa em devolver. Sabe? Mas a gente não sabe pra onde, né? Mas que a gente pensa. Mas a mãe biológica tem um acolhimento mais... Eu sei onde procurar essa ajuda. Mas as famílias adotivas, às vezes, não sabem. Porque tem muito julgamento. Tem muito... Mas você que foi lá e quis, né? Você que foi lá e se cadastrou. Então, agora aguente, né? Então, mas você que quis, né? Assim, não engravidou. Sendo que a gente sabe que mais de 60% das gestações biológicas são não planejadas também. Então, a gente também sabe que tem muita gente que não imaginava engravidar, né? Contou, né? E que isso também, essa ambivalência emocional, ela é importante. Eu falo que a romantização, ela tem que ir até um pedacinho ali, né? Mas aí ela tem que parar e falar, opa, só o amor não basta. Porque tem muita gente que fala, mas eu já espero, meu filho, eu já amo. Não, você ama a sua idealização, o seu projeto. Você não ama a criança, porque não tem um nome, não tem uma história, não tem as vivências. Quando ela chegar, você vai construir esse amor. E esse amor é construído. Então, esse mito do amor parental, de que, né, a gente vai tocar sininho, eu já vou amar. É um mito. E na adoção é um mito também. Porque a gente vai amar nos cuidados diários, a gente vai amar trocando a fralda, levando pra escola, conversando, ouvindo choro, acordando de madrugada, brincando de bola, fazendo tarefa junto. Eu queria até... Eu ia puxar pra gente... pra gente encerrar. A gente não acredita, encerrando, e eu queria puxar, assim, pra gente encerrar em poucas palavras. Lu, não sei se você também quiser complementar. Em poucas palavras, assim, se vocês tivessem que dar um recadinho pras famílias que pensam em adoção, ou que, sabe, assim, nossa, quando eu penso nessa versão hollywoodiana, eu gosto, me parece simpática, como você tinha comentado. Assim, resumidamente, o que você diria, um recadinho pra essas famílias? Eu gosto, assim, de conversar, e é uma coisa que eu falo muito pras minhas famílias, né? Nos meus atendimentos. Eu gosto muito de pensar na disponibilidade. É a palavra assim que eu mais gosto de trabalhar em cima e colocar as famílias para pensar sobre isso, porque a parentalidade, ela vai demandar, né? Ela vai te colocar frente às suas questões, né? Ela vai despertar, eu costumo dizer, ela desperta o seu melhor e às vezes o seu pior. Às vezes você se assusta com alguns pensamentos que vêm. E como a Mai estava falando antes, né? É importante a gente ter esse espaço seguro para que a gente possa dizer disso, né? Porque a gente possa abrir esse espaço emocional.
emocional, dissolver essas questões, né? Ou pelo menos tentar se colocar no caminho e aí você ir conseguindo, né? Dar conta disso tudo, né? Respirar. Né? Então, eu gosto muito de pensar sobre a disponibilidade. A gente está ali disponível para a criança, com muita flexibilidade também. É outra palavra que eu gosto muito quando eu penso na parentalidade. E aí, falando do nosso recorte aqui, né, na parentalidade adotiva. Da gente estar flexível também a as ambivalências que vão aparecer, né? Aos percalços que vão aparecer. Porque daí a gente consegue, de fato, estar ali pelas nossas crianças, né? Cuidando dessas crianças. Eu acho que é um pouco por aí. E eu diria que quem pensa em adoção, pra ouvir as famílias adotivas, estudar, ler, participar, a gente tem rodas de conversa em que as pessoas... Porque às vezes eu não quero ser uma... né? Eu não quero adotar, eu não quero ser mãe por adoção, mas eu convivo. Ou eu posso conviver com famílias adotivas e como eu não perpetuo preconceitos e mitos, mas eu perpetuo uma consciência, um letramento adotivo. Pra isso até que a gente vai lançar um livro na semana que vem. Ai, vamos falar dos livros. A gente vai lançar um livro que é o Parentalidade e Filiação Adotiva, um olhar da doula de adoção, um livro para pais e profissionais. O lançamento vai ser no dia 8 de maio. Então, ó, você que tá ouvindo a gente agora já tá disponível, que a gente já tá no futuro, entendeu? Já tá disponível, já tá vendendo esse livro, já foi lançado em primeira mão, né? Ai, que lindo! É um livro, então, que tem esse olhar das doulas de adoção para muitas questões. Então, para quem é pai ou, né, independente da via de parentalidade, para profissionais que atuam com famílias, esse livro vai ajudar a trazer esses contornos, a esse mergulho em alguns temas importantes, e fica o convite para, né, esse caminho, essa jornada ser contínua. É isso, eu acho que é sobre caminho. Eu acho que assim, a gente pensa às vezes, né, puxa, eu vou me preparar, né? Claro, a gente vai estudando e você vai construindo um repertório, mas é muito mais essa disponibilidade de se colocar encaminhada, né? Tem o livro também da tem Ana. o meu também, né? O meu livro aqui, Mostra gente. aqui, ó, pra essa câmera. Esse livro aqui, ele é resultado da minha escrita na formação como doula, né? Eu discuti aqui adoção interracial e outras questões que atravessam a adoção, né? Então, trazendo aqui uma linguagem, né, para criança, mas que a família possa, né, junto da leitura, e também pensar, tem isso aqui, acho que não sei sobre isso aqui, vou pesquisar, né? Então, assim, é para acolher as crianças, mas também fazer essa convocação para as famílias. Que lindo, que linda essa capa. As ilustrações estão incríveis. A Duque, uma menina muito maravilhosa. Lindo, a ilustradora é maravilhosa. O trabalho São dela... duas mães que adotam uma criança preta, uma história linda. Recomendo. Muito legal. Linda essa capa. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês, né? Como doulas, pelo trabalho como mães, porque é o trabalho, né? É um trabalho não remunerado. É o maior trabalho. A gente tenta dar visibilidade, porque Com ele às vezes certeza. muitas vezes é invisível. E muito obrigada. Obrigada Nossa, a Bressa, vocês. aprendemos um Não, tanto. que baita papo. Ah, Assim, daria pra obrigada. várias edições, né? Vamos marcar outras edições, Contem porque com a é um papo gente. muito rico. Tem muito muitos rico mesmo. desdobramentos. Demais Mas mesmo. que importante É só a gente chamar. poder falar sobre adoção aqui. Eu agradeço, a gente agradece. Sim. Porque a gente ainda vai muito no caminho da maternidade normativa, né? Biológica, né? Então, a gente poder falar da maternidade adotiva, ter esse espaço, eu agradeço muito mesmo. Demais. Como mãe da Maria, mas como, né, todas as famílias que a gente acompanha. Com certeza. Que A muito gente obrigada, agradece. Meninas, foi uma honra obrigada. mesmo, viu? Toda nossa. É isso, Lu. Muito obrigada. Mais um programa maravilhoso. A gente agradece você que tá aí acompanhando a gente em casa. Corre lá no Instagram, coloca @na volta a gente pode, segue a gente, manda pra tia, pra vizinha, pro papagaio, pras amigas, pros amigos também, porque os homens precisam estar nessa conversa, eles precisam ser inseridos nessa conversa. E é isso, a gente agradece, fica com a gente que logo tem mais. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau.